Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Nós cumprimentamos também aqueles que nos acompanham no YouTube, levando sempre o nosso abraço, o abraço da nossa igreja, aqueles que têm o costume de visitar as nossas redes sociais, que Deus os abençoe. E nós vamos dar continuidade, irmãos, às exposições que estamos fazendo nos 10 mandamentos. Para isso eu convido a igreja para abrirmos em Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler hoje o versículo 14. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Vamos ler juntos. Não adulterarás. Mais uma vez, não adulterarás. Vamos orar. Senhor nosso Deus, como nós já pedimos ao Senhor nesta noite, reiteramos agora o nosso desejo de que o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da Tua santa palavra. Ó Deus, se há em nós algum caminho mau, retira, ó Pai, qualquer ruído que porventura possa ser obstáculo para a compreensão de Tua mensagem. E que possamos todos nós, a começar de mim, recebermos a iluminação de Teu Santo Espírito para discernirmos entre o bem e o mal, e assim, ó Deus, andarmos conforme a Tua santa vontade. Mais uma vez nós Te rogamos, perdoa-nos os nossos pecados, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, e nesta hora, ó Deus, abra nossos corações e fale conosco pelo poder de Teu Santo Espírito. É isto que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós agora iniciaremos a exposição deste 7º mandamento. De todos os mandamentos, este talvez seja aquele que modernamente tem trazido mais incômodo aos nossos corações, em razão da cultura na qual nós estamos inseridos. Uma cultura que é uma cultura anti-Deus, uma cultura que tenta produzir comportamentos contrários e que afrontam, transgridem a ordem do Senhor quanto às relações conjugais. Portanto, será necessário coragem, será necessário nós abrirmos o nosso entendimento, será importante que nós nos avaliemos para que este mandamento de fato cumpra o propósito em nossos corações, em todos nós, a começar de mim e todos os irmãos, para que juntos nós aprendamos a respeito daquilo que o Senhor quer nos ensinar a partir deste 7º mandamento. Nós tocaremos aqui em algumas situações bastante sensíveis, falaremos a respeito de comportamentos que têm sido comuns em nossa sociedade e que por vezes têm trazido até mesmo algum tipo de perseguição, de pressão aos pregadores do Evangelho quando apontam as transgressões deste mandamento, mas que também podem, muitas vezes, afetar o nosso próprio relacionamento como igreja, porque todos nós, ao olharmos no espelho da lei de Deus, nós nos veremos diante dos mandamentos do Senhor. E, meus amados irmãos, a importância do estudo da palavra está exatamente no fato de nós sermos alcançados por esta palavra. Quando nós pregamos a palavra de Deus, o maior objetivo não é nós apontarmos as falhas dos nossos irmãos ou daquelas pessoas que porventura convivem conosco, mas o objetivo principal da palavra de Deus é avaliarmos os nossos próprios corações, nós nos colocarmos individualmente diante da lei do Senhor, pedindo que o próprio Espírito de Deus julgue as nossas intenções mais profundas e assim revele os nossos pensamentos ocultos, revele os nossos pecados e, como orou o salmista Davi, que Ele possa sondar os nossos corações
observar se há algum caminho mau, e se houver, que o Senhor possa nos guiar por um caminho restaurador, um caminho de reencontro com Ele e com a sua palavra. De todos os mandamentos, meus amados irmãos, este 7º mandamento é talvez aquele mandamento que mais afeta o interior do nosso ser. Embora todos os demais mandamentos envolvam aspectos exteriores, bem como também aspectos interiores, ou seja, comportamentos visíveis, mas também desejos obstinados do nosso coração, o 7º mandamento é talvez aquele que nós mais procuramos esconder. E a razão pela qual nós fazemos isto é porque o pecado que mais é combatido no 7º mandamento é o pecado de produzir em nosso coração a lascívia. E a lascívia é, de acordo com a palavra de Deus, aquele desejo sexual desordenado. Deus nos criou como seres sexuais. Ele criou o homem e a mulher, macho e fêmea, com os desejos sexuais apurados, para que eles pudessem glorificar a Deus por meio também do sexo. Todavia, a queda de Adão e Eva produziu um desvirtuamento, uma transgressão no olhar do ser humano a respeito deste desejo sexual sadio implantado por Deus em nossas vidas. E os irmãos vão se lembrar que a primeira grande demonstração da queda foi exatamente quando homem e mulher perceberam-se diante um do outro que eles estavam nus. A nudez naquela situação foi exatamente um modo de Deus mostrar que o sexo havia sido criado para ser algo bom. No entanto, com a queda, ele foi pervertido. Homem e mulher passaram a perceber a sua nudez, e a nudez, então, passou a ser um símbolo daquilo que é o escancaramento de tudo que nós somos. Quando nós nos colocamos diante de Deus, nós nos colocamos nus, sem qualquer tipo de cobertura, sem qualquer tipo de proteção, porque Deus vê todas as coisas que há em nós, Deus tudo vê em nós. Não há, portanto, quem possa estar diante do Senhor de maneira oculta, de maneira escondida, mas Deus, com o seu olhar de fogo, penetra no mais profundo do nosso coração e conhece, meus amados irmãos, os nossos desejos mais ocultos. Por isso, embora nós possamos e tentemos esconder das pessoas e até mesmo fingir para nós mesmos desejos lascivos, desejos sexuais desordenados, todos nós, em alguma medida, já fomos afetados por este pecado. Todos nós, em alguma medida, já cultivamos no nosso coração e na nossa mente desejos impuros, desejos sexuais contrários àquele para o qual nós fomos criados. E é por isso que falar deste mandamento, portanto, como eu disse, é de fato desafiador, porque ele vai, meus amados irmãos, à medida que for exposto, ele vai revelar o mais profundo do nosso interior e vai mostrar que diante de Deus, todos nós estamos verdadeiramente nus, sem qualquer tipo de cobertura, sem qualquer tipo de proteção, porque nós estamos postos diante da lei de Deus, como que num espelho, onde nós contemplamos todo o nosso corpo despido diante do Rei do Universo. Meus amados irmãos, o nosso Senhor, Ele criou homem e mulher, o Deus Criador de todas as coisas, depois de ter criado as formas, a geometria do mundo, do universo, depois de ter preenchido as formas com o seu conjunto de coisas, com os seres que habitariam e que povoariam, Ele criou então o homem criado à semelhança e à imagem de Deus. Portanto, este homem possui tudo aquilo que Deus comunicou a ele, como os seus próprios atributos e as suas perfeições. Um homem que sabia o que era beleza, um homem que sabia o que era bondade, o que era amor, um homem que olhou para a criação e percebeu na criação reflexos
do sublime poder de Deus e da beleza de Deus, um homem que podia esperar e viver no paraíso criado por Deus para que ele pudesse cultivar. No entanto, ao observar ao redor, este homem percebeu que ele também estava sozinho. E Deus, sendo o Criador de todas as coisas, tendo criado todas as espécies com o seu par, criou agora para o homem a sua companheira, a mulher. E diz o texto bíblico de Gênesis que Deus tomou da costela do homem, criou a mulher e entregou ao homem esta mulher. Deus levou até o homem a sua esposa, e aquela esposa criada por Deus foi contemplada pelo homem como sendo osso do seu próprio osso, carne da sua própria carne. O homem percebeu a beleza da criação de Deus naquela escultura que Deus havia agora entregue para ele. E assim, meus amados irmãos, estes dois seres criados por Deus, homem e mulher, viviam felizes no paraíso, viviam compartilhando das suas emoções, viviam compartilhando da imagem e da semelhança de Deus, até aquele dia fatídico no qual eles foram tentados pelo diabo, prefigurado na serpente, e assim caíram. E ao caírem, portanto, eles, como já disse, perceberam a sua nudez diante do Senhor. Portanto, o primeiro aspecto deste sétimo mandamento é nos fazer lembrar a respeito do valor do casamento, o valor da criação de Deus do homem e da mulher. Por isso, quando nós olhamos para o mandamento, a primeira imagem, a primeira mensagem que nós temos aqui é a mensagem de que duas pessoas solteiras, elas se encontram e decidem criar entre si, estabelecer entre si um pacto, uma aliança. E esta aliança, portanto, uma vez firmada, torna-se símbolo daquilo que foi estabelecido por Deus na criação. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Portanto, aqui nós temos a instituição do casamento. E o que Deus quer mostrar, primeiramente, por meio deste mandamento, é que a reunião de um homem com uma mulher significa a mais sublime de todas as reuniões humanas, de todos os contatos humanos. Aquele que revela maior intimidade é o contato estabelecido no casamento, na relação conjugal de um homem e de uma mulher. O casamento monogâmico, estabelecido entre um macho e uma fêmea, um casamento emocionalmente ajustado, um casamento no qual a imagem de Deus de um e a imagem de Deus de outro se unem para formar uma única imagem, uma imagem de pacto, de aliança, de compromisso. E também, além desta unidade, desta união de emoções, de afetos, a relação do próprio corpo, a relação sexual propriamente dita, que é o estabelecimento ou a confirmação do casamento. O casamento, meus amados irmãos, nas Escrituras, só era confirmado quando havia relação sexual. Portanto, a relação sexual, ela se tornou a cola com a qual os casamentos são selados. Esta figura eu tomei emprestado do pastor Timothy Keller. Ele, escrevendo o livro sobre casamento, ele diz que o sexo no casamento é como uma cola, é como um cimento da aliança estabelecida entre um homem e uma mulher. Portanto, a relação sexual nas Escrituras é aquilo que confirma este pacto de tornarem homem e mulher uma só carne. A partir do momento que há, portanto, esta união de corpos, esta conjunção carnal, ali está estabelecido o pacto, a aliança. Portanto, o casamento não é aquilo que nós estabelecemos na nossa sociedade civil. Casamento não é um registro de uma certidão. Casamento não é apenas
um flerte, mas o casamento propriamente dito nas Escrituras é aquele ato de uma união conjugal de corpos, a conjunção carnal entre um homem e uma mulher. É isto que a Bíblia chama casamento. Portanto, não pode haver casamento entre homem e homem, não pode haver casamento entre mulher e mulher, porque casamento, do ponto de vista bíblico, é apenas a relação sexual entre um homem e uma mulher. A Bíblia, portanto, ela define, meus amados irmãos, este casamento como um pacto, como eu já disse, como uma aliança, como um compromisso indissolúvel. Quando Deus estabeleceu Adão e Eva e fez com que ambos se tornassem uma só carne, Deus selou neles um pacto. Deus disse a eles: vocês vão se unir, vocês vão se tornar uma só carne e vocês vão dominar o mundo. Vocês vão criar cultura, vocês vão me cultuar e vocês vão se relacionar socialmente. De maneira, meus amados irmãos, que a família no casamento é que vai estabelecer as demais instituições sociais. A família, por meio do casamento, é que vai reverenciar o verdadeiro Deus, e a família no casamento é que vai produzir filhos e filhos. Este tema, meus irmãos, da relação sexual, que é a conjunção carnal, o tornar-se ambos uma só carne, foi um tema bastante discutido no início da Idade Média. Alguns dos chamados pais apostólicos, muito embora fossem referências noutros assuntos, quanto a este assunto do sexo no casamento, eles eram por vezes contraditórios à palavra. Tertuliano, Ambrósio, até mesmo Agostinho, que é considerado talvez um dos mais importantes e imponentes dos pensadores dos pais da igreja, às vezes percebiam o sexo como algo impuro. Alguns chegavam a dizer, e a igreja católica da época chegou a estabelecer alguns tipos de dias para que o casal tivesse relação sexual, proibindo o relacionamento sexual em alguns dos dias do ano. Curiosamente, esses dias foram se ampliando, de tal maneira que na somatória total chegou-se mais ou menos a 183 dias, nos quais era proibida a relação entre marido e mulher. Obviamente, os puritanos do século XVII, os reformadores que vieram a partir daí, eles começaram a questionar essa teologia católica da proibição ou de ver o sexo como impureza. E eles, inclusive, chegaram a destacar exatamente este ponto que eu mencionei, que o casamento, ele é também confirmado por Deus a partir do mais íntimo contato entre um homem e uma mulher. Portanto, aqui, o mandamento de não adulterar, ele, na verdade, quer positivamente dizer que o casamento precisa ser reestruturado. O casamento precisa ser visto à luz das Escrituras, e o casamento com a sua relação, com as relações que envolvem o casamento, e sobretudo a relação sexual, precisa ser colocado num padrão e num patamar diferenciado de qualquer outra relação que existe na sociedade. Portanto, quando um homem e uma mulher se juntam para o casamento, eles devem fazer do seu casamento o lugar mais especial de suas vidas. Por esta razão, meus amados irmãos, o cônjuge, ele será para você aquela pessoa mais importante de sua vida. Não interpretem mal aquilo que eu vou dizer, mas, meus amados irmãos, a partir do momento que nós nos casamos, o nosso marido, a nossa esposa, passa a ser para nós mais importante até mesmo do que os nossos pais. Não que eu esteja dizendo que os nossos pais não devam ser honrados, não devam ser cuidados, muito pelo contrário, o 5º mandamento já nos ensinou isto, de que nós devemos honrar o pai e a mãe, devemos colocá-los numa posição de cuidado, devemos ser aqueles filhos que de fato cuidam de uma maneira especial dos nossos progenitores. Todavia, na relação pactual do casamento, nós estabelecemos agora uma nova família. Portanto, a minha esposa deve ser para mim aquela que é mais importante da minha vida.
O esposo deve ser para a esposa aquela pessoa mais importante, e eu vou dizer ainda mais importante do que os próprios filhos. Os filhos são bênçãos do Senhor, os filhos são presentes de Deus, mas entre o seu filho e a sua esposa, você deve optar pela sua esposa. Entre os seus filhos e o seu marido, você deve honrar e amar o seu marido. Este ensino, obviamente, não é muito simpático à nossa cultura feminista, à nossa cultura progressista, a esta cultura leniente com os menores de idade. Mas este é o ensino bíblico. Em toda a Escritura, os irmãos perceberão, tanto no Antigo Testamento, quanto nas palavras de Jesus, quanto nas palavras dos apóstolos, todos eles elevam o casamento, a relação entre marido e mulher, como a sociedade mais importante, tão importante, que os apóstolos chegam a usar esta imagem do casamento para também simbolizar, significar a imagem de Cristo com a sua igreja. A noiva é a igreja, Cristo é o noivo. Na relação que há uma aliança, um pacto, um verdadeiro compromisso, uma promessa que deve ser mantida até o fim. O mandamento, portanto, amados irmãos, mostra que a família é o núcleo principal, constituído de um homem e de uma mulher, marido e esposa, aqueles que foram criados por Deus, juntados por Deus para cumprirem os mandamentos do Senhor, especialmente cultuá-lo sobre todas as coisas, fazer com que a sociedade se estabeleça a partir deste padrão e fazer com que esta sociedade ela produza frutos que sejam frutos benéficos para a vida da família. Vocês percebem, amados irmãos, como Satanás permanece o mais sagaz de todos. E assim como ele fez na antiga serpente, ele continua fazendo hoje. Porque Satanás, ele sabe que ao atacar a instituição do casamento, o pacto estabelecido por Deus entre um homem e uma mulher, ele destruirá não apenas a família, mas todas as demais instâncias sociais. Ele sabe que ao depreciar a família, ao quebrar a aliança do casamento, ele produzirá também a derrocada e a falência das pessoas. Se os irmãos lerem com atenção o capítulo 1 de Paulo aos Romanos, e eu farei questão de abrir para citar algum trecho, alguns versículos desse trecho, os irmãos perceberão o que Paulo diz. Paulo diz que esta geração, que é uma geração corrupta, pecaminosa, o homem deixado por si mesmo, o homem natural, o homem que está debaixo da ira de Deus, este homem, ele produz para si uma série de comportamentos que desonram o Senhor. E claramente Paulo diz que este homem que mudou a glória de Deus incorruptível, em semelhança do homem corruptível, esse homem, ele caiu, e ele cai cada vez mais. O homem, ele vai como uma pedra rolando por um abismo, ele vai cada vez mais se afundando na própria lama. E, interessantemente, Paulo diz que o primeiro sinal de falência, de derrocada, de morte espiritual, é cultivar no seu coração pensamentos que são pensamentos imundos, pensamentos que estão relacionados às questões sexuais. Veja o que Paulo diz em Romanos 1, versículo 24. Depois de dizer que a ira de Deus está sobre estas pessoas, porque elas, mesmo tendo o conhecimento de Deus, negaram Deus, Paulo diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. E a palavra que Paulo utiliza aqui é exatamente uma palavra que combina com os pecados sexuais. O que é imundícia? É uma mente impura, uma mente lasciva, uma mente que se inclina para aquilo que é proibido nas Escrituras Sagradas em relação à impiedade, à perversão da natureza humana. Estes homens, diz Paulo, entregues à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Concupiscências, meus irmãos, são cobiças, são desejos desordenados.
Portanto, Deus mesmo entrega esses homens, Deus permite que estes homens cada vez mais se chafurdem na lama do pecado, na imundícia, na concupiscência do seu coração, na lascívia do seu coração, para desonrarem o quê? Diz o texto, desonrarem o seu corpo entre si. O primeiro sinal de falência é a desonra que as pessoas cometem contra o próprio corpo. Que tipo de desonra? O versículo 26 vai dizer: Deus entregou estas pessoas a paixões infames. O que são paixões? São desejos desordenados dos nossos corações. E de que maneira esses desejos estão sendo mostrados? O versículo 26 diz: as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, os seus sentidos, na sua cobiça, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, destaca que os pecados ligados ao sexo, os pecados ligados à sexualidade, são os primeiros a serem vistos naquelas pessoas que se enveredam pela impiedade. Por esta razão, não é nenhuma surpresa para nós voltarmos os nossos olhos para a sociedade e percebermos na prática social que cada vez mais as pessoas querem perverter aquilo que Deus criou naturalmente. Portanto, ataques contra a sexualidade ordenada, ataques contra a instituição da família, ataques contra o casamento entre um homem e uma mulher somente, sempre serão pautas de quaisquer governos ímpios, porque a impiedade do coração do homem faz com que, primeiramente, ele desonre o seu próprio corpo, porque ao ter sido criado por Deus, de uma maneira, o pecado perverte o coração, para que os olhos agora não contemplem mais a obra criada por Deus, mas o homem, desejando ser Deus de si mesmo, criador de si mesmo, inverte, transgride, adultera aquilo que Deus estabeleceu na ordem da criação. Esta semana passada eu publiquei num grupo de alunos lá do seminário, uma notícia que eu achei muito interessante. Na Holanda, um grupo de pessoas, mais ou menos 100 pessoas estavam reunidas ali, estavam fazendo um protesto público, exigindo que as pessoas, que as autoridades, que a sociedade as reconhecessem como cachorros. 100 pessoas juntas, reivindicando a cachorricidade. Nós não somos mais humanos, nós queremos ser cachorros. E a reivindicação deles era bastante peculiar. Óbvio, o cachorro não fala holandês, a não ser que haja algum tipo de au-au que seja em holandês. Eles uivavam. Meus amados irmãos, a que ponto chega a perversão da mente humana? Podem pesquisar isso, eu não estou brincando, é real. Não é piada, não é teatro para criança. Pessoas que pervertem a sua condição natural. Gente que foi criada macho, mas não quer ser macho. Gente que foi criada fêmea, mas não quer ser fêmea. Gente para quem Deus estabeleceu
o relacionamento conjugal, mas que não aceita o relacionamento conjugal conforme Deus prescreveu e ordenou. Portanto, meus amados irmãos, neste primeiro mandamento, nesta primeira mensagem deste mandamento, a minha tônica é dizer: nós precisamos, de fato, voltar às Escrituras para examinarmos cuidadosamente o que é o casamento. Deus, tendo criado homem e mulher, estabeleceu uma relação monogâmica, macho e fêmea, estabeleceu um contato carnal, sexual entre homem e mulher, para que eles pudessem, a partir daí, produzir vida, cultura, sociedade e, sobretudo, pudessem adorar a Deus em família. Por esta razão, o nosso Senhor proíbe qualquer tipo de outro relacionamento íntimo que não seja com o seu próprio cônjuge. E isso seria suficiente para nós apontarmos vários tipos de pecados que muitos têm cometido, e talvez nós mesmos em nossas mentes e corações tenhamos cometido, cometamos, estamos sujeitos a tentações desse tipo, porque o mandamento agora mostra que os meus olhos precisam ser só dos teus olhos, como dizia Vinícius de Moraes numa poesia romântica. Olhando para sua esposa, diga: os teus olhos são só dos meus olhos. Isso é Vinícius de Moraes. É o amor que é celebrado como aquele que infelizmente não é praticado. O amor vazio de nossa cultura. Mas o amor bíblico é estabelecido por Deus neste contato absolutamente radical de uma aliança entre um homem e uma mulher. Por isso, meus amados irmãos, o divórcio é proibido no 7º mandamento. Eu sei que por vezes, e nós encontramos esta situação nas igrejas, eu sei que há irmãos que se divorciaram, há pastores que se divorciam, há pessoas de nossa família que se divorciam, mas o divórcio, eu preciso dizer, não é ordenado por Deus. O divórcio é somente porque os nossos corações são duros, porque nós somos pecadores, e não sabendo nos relacionar com o outro, nós então preferimos romper o pacto que nós antes havíamos estabelecido. O casamento é assim para sempre, até que a morte nos separe. O divórcio é uma exceção, mas é uma exceção que claramente é dita por Deus para Moisés e depois replicada por Jesus Cristo na sua pregação no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, quando ele diz então que o adultério, o divórcio, melhor dizendo, foi uma concessão, foi um tipo de permissão, de longanimidade, de compaixão de Deus, por causa da dureza do coração. O divórcio é um atestado de que você é pecador, de que você não teve a paciência necessária, não teve o coração necessário para perdoar, para caminhar junto, para conviver com o outro. Se você tem um papel de divórcio, é isso que você está dizendo para as pessoas: eu não fui suficientemente paciente, longânimo, compassivo, misericordioso, eu não soube perdoar, eu fui irado, eu não cumpri o meu papel, por isso, por causa disso, Deus concedeu a mim a permissão para demonstrar isso para as pessoas. Mas se você ainda não se divorciou, ou se você se divorciou e agora se casou novamente, se você é solteiro e vai se casar, saiba que o casamento é uma instituição do Senhor para sempre. Porque o casamento é o compromisso, o pacto estabelecido por Deus para sempre. Por isso, ao entrar num relacionamento, jovens solteiros, não entrem para arriscar, não entrem para fazer um test drive. Rogue a Deus que mande, assim como Ele mandou Eva, que Ele entregue a você, a sua esposa. Meninas, peçam a Deus que tragam até você
o seu esposo, para que neste relacionamento vocês possam se comprometer desde o início a lutarem juntos, um pelo outro, não permitindo que os pecados de vocês sejam razões para que vocês se afastem um do outro. Há pessoas que dizem, mas o namoro é apenas para a gente conhecer. Nananina, não. Não há isto nas Escrituras. Na Escritura tem casamento. Se você decide namorar, não venha com aquela história, se não der certo, eu troco. Não, se não der certo, eu vou insistir, eu quero me casar com você. Nós vamos resolver juntos os problemas. Juntos. Porque se você aprende a se separar, se você aprende a não resolver os problemas, no casamento vai ser a mesma coisa. Isso é igual ordenação, meus irmãos. Ordenação não muda caráter de presbítero e de pastor. A água do batismo não muda caráter de ninguém. Não pense você que ao ser ordenado você vai se tornar um santo a partir de agora. Você vai permanecer quem você é. O casamento é a mesma coisa. Se você é daquela forma, quando você se casa, você vai piorar. Porque agora você vai ter que ter ao seu lado alguém que vai controlar você. E você vai ser ainda mais testado nos limites da sua individualidade. Então não venha com aquela, não, pastor, meu namorado, ele é gente boa, de vez em quando, ele fica nervoso, sabe, pastor, mas quando a gente casar vai melhorar. Vai não, quando casar ele vai bater em você. Se ele é capaz de te agredir hoje, no namoro, quando casar ele vai te agredir mais ainda. Ah, pastor, minha namorada, ela não aceita as coisas que eu falo, mas tudo bem, pastor, quando a gente casar, não, quando casar ela vai mandar em você, aí que ela não vai aceitar mesmo. As pessoas não mudam, porque teve uma festa bonita, gastou milhares de reais, chamou um pastor famoso para fazer o casamento, não muda, as pessoas permanecem quem elas são. E é por isso, meus amados irmãos, que a palavra de Deus existe, para nos acusar. O que Paulo escreveu lá em Romanos, capítulo 3, versículo 19, a lei serve para mostrar o quão pecador nós somos. Quando nós estamos diante da lei de Deus, não tem para onde correr, todos nós estamos implicados aqui. Então a palavra que eu estou dizendo para vocês, ela é para mim também, porque eu preciso, na minha luta diária do meu casamento, lutar pelo meu casamento também, como vocês lutam, e eu preciso levar a sério esta instituição que é sagrada, porque foi criada por Deus, na criação, meus amados irmãos. Veja que coisa maravilhosa, nem mesmo a igreja foi criada por Deus nos 6 dias da criação. O homem foi criado por Deus na criação, e na criação, logo na sequência dos dias, ele estabeleceu o casamento. Portanto, a família, ela é mais importante, o seu casamento, a sua esposa, o seu esposo é mais importante do que qualquer outra instituição. É isso que o mandamento quer nos ensinar. O povo de Israel, por vezes, queria se relacionar com culturas pagãs. Os homens se encantavam com as mulheres bonitas de outros países, e Deus sempre dizia, não se misture. Não tomem para si mulheres de outros lugares, porque vocês vão ter problemas, elas não cultuam o mesmo Deus de vocês.
elas vão trazer para dentro da sua casa um outro tipo de adoração. Não façam isso. No entanto, por causa da dureza do coração, por causa do pecado, as pessoas faziam isso. E Deus o tempo inteiro dizendo: preservem aquilo que eu criei do modo como eu criei. Portanto, meus amados irmãos, não adulterarás é um elogio ao casamento. Aqueles que estão aqui hoje, que são casados, valorizem o seu casamento, tratem o seu casamento como uma verdadeira joia, tratem a sua esposa, o seu esposo, como o bem mais precioso que você tem, o bem mais precioso. Se você, marido, tiver um pedacinho de bolo para comer à noite, os dois tiverem com fome, dê para sua esposa. Eu estou falando sério. Pense nela antes de pensar em você. Da mesma forma, as esposas, pensem nos seus maridos antes de pensar em vocês mesmas. É isso que mantém, meus amados irmãos, a unidade pactual. O que quebra a unidade pactual entre nós e Deus é quando nós, por causa do nosso pecado, pensamos mais em nós do que em Deus. O que é o pecado? Senão quando nós queremos agradar a nós mesmos mais do que agradar a Deus. Da mesma forma, no casamento. No casamento, quando nós queremos agradar mais a nós mesmos do que ao nosso cônjuge, nós estamos fazendo a mesma coisa que fazemos em relação a Deus. Deus permanece fiel no seu pacto. Ele diz: eu vou cuidar de você, eu vou proteger você, você é a minha noiva. Mas a igreja volta as costas para Deus, trata Deus com irreverência, trata Deus de maneira transgressora, quebra a aliança. Por isso o casamento deve ser visto como o lugar mais precioso. Meus amados irmãos, aqueles que são casados devem sonhar voltar para casa depois de um dia de trabalho. Se você, marido, não fica louco para voltar para casa e encontrar sua esposa, tem algum problema. Porque sua maior paixão tem que ser sua esposa. Se você, esposa, queria estar em outro lugar para não encontrar seu marido, tem algum problema. Você foi feito para ela, ela foi feita para você. O não adulterar começa aí, meus irmãos. Se nós encontramos plena satisfação, plena alegria dentro de casa, nós não precisaremos buscar em nenhum outro lugar. Se você encontra na sua esposa, no seu esposo, a verdadeira adoração a Deus, se você chega em casa, ela tem palavras bíblicas para você, ela traz consolo do Senhor, se ela chora junto com você no seu sofrimento, se ela sorri com você na sua alegria, se ela te aconselha, se ela te repreende, você não vai precisar estar em outro lugar, porque você sabe que ela vai te pastorear, e vice-versa. Se você encontra no seu esposo, além deste pastoreio, a segurança emocional, se você não precisa se aconselhar com outro homem, mas você pode se aconselhar com seu marido, abrir seu coração, derramar suas agruras, e você perceber nele um verdadeiro pastor que te acolhe, que te abraça, você não vai precisar procurar outra pessoa para se aconselhar, correndo o risco de, numa carência emocional, ser laçada por esses urubus que ficam por aí. Se você encontra dentro de casa uma relação sexual saudável, que te esgota, os irmãos entendem o que eu estou falando, não se façam de desentendidos, precisa esgotar. O texto que nós lemos de Provérbios
Eu não vou poder me aprofundar, meus irmãos, o horário não permite, ok? O horário não permite. Depois, no encontro de casais, eu falo sobre isso. Olha, o texto que nós lemos, de Provérbios 5, diz assim, versículos 15 e 16. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se não entender, me pergunta depois que eu explico. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes? Pelas praças os ribeiros de água? Não. Não gaste os fluidos do seu corpo com outras pessoas que não seja sua esposa e seu marido. É isto que Salomão está falando para o filho dele. Um relacionamento sexual saudável e que de fato esgote fisicamente, para que você se satisfaça de tal maneira que você não precisa sair pelas praças procurando outra pessoa para suprir essa sua necessidade. O casamento precisa ser um amparo espiritual, um amparo emocional e um amparo sexual. Nós precisamos nos realizar ali dentro, porque uma vez realizados no casamento, Deus nos protegerá de cair em adultério. Mas se o nosso casamento começar a se esfacelar, começar a demonstrar fragilidade, o diabo sempre plantará alguém, geralmente uma pessoa muito simpática, uma pessoa bem atraente, bem cuidadosa, para te aconselhar, para te dar um presentinho, para ser carinhoso e carinhosa com você, e aí de repente você se vê enlaçado. Salomão fala para o filho dele aqui: filho, cuidado, porque a mulher adúltera, ela sabe melhor do que ninguém o recurso do 171. Ela te convence fácil. Você vai cair igual um pombinho, se você não ficar esperto. Cai, fuja, sai fora. Percebeu que tem cheiro de armadilha? Foge, para que você possa manter o seu casamento intacto, como Deus quer. Um casamento que honra o Senhor, um casamento como um compromisso, como uma aliança, como um pacto entre Deus e o seu povo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Aos casados, que sejamos todos nós cada vez mais amorosos com os nossos cônjuges, que cuidemos do nosso esposo, da nossa esposa. Aos solteiros, peçam a Deus o cônjuge preparado para você. Deus trará. Aqueles que já estão namorando, nós vamos falar de vocês domingo que vem, se Deus quiser. Cuidado, calma. Eclesiastes 3, tem hora para tudo, há tempo para tudo. Não caiam na armadilha de pensarem que já está tudo pronto. Não, Deus tem delícias preparadas para vocês no casamento. Que Deus nos proteja, meus irmãos, de cair. Que Deus proteja as nossas famílias, proteja os nossos casais. Que Deus nos livre de tentações, para que possamos ter cada vez mais casamentos robustos, firmes, casamentos frutíferos. Quando eu digo frutífero, em todos os sentidos, inclusive com filhos, né? Nós estamos precisando de aumentar a nossa UCP. O caminho para isso é ter filho, né? Nós precisamos de criança. Quem faz as crianças? Os casais da igreja, concorda comigo? Então vamos começar, né? Pedir ao Senhor filhos e mais filhos. Isso é bênção do Senhor.
Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, e nos guarde, e nos faça cada vez mais abertos para ouvirmos e para obedecermos a sua santa palavra. Amém, meus irmãos.